Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Hoje o papo é sobre um tema que está na cabeça de todo mundo, né, gente? O futuro do trabalho. Mas mais do que prever o futuro, a ideia é entender o que já mudou, o que a gente precisa fazer para acompanhar essa transformação, né, Léo? E é uma transformação que, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2027, 44% das pessoas com as habilidades que têm hoje, com as habilidades consideradas hoje essenciais, elas precisarão mudar de área ou ressignificar o que elas fazem. Isso não é só um apontamento de algo futuro, algo que já De está hoje, acontecendo né? agora. Pois é. E para esse papo, né, do que não é tendência, do que já está acontecendo hoje no dia a dia, a gente tem convidados super especiais. Mas antes, quem sou eu? Quem é você? É mesmo. Eu sou o Léo Fraga, analista de inovação aqui da Rede Gazeta, e ao meu lado... Patrícia Lino, faço parte do time de inovação e é um prazer ser host de mais um FonteCast. E para brilhantar esse papo, né, gente, porque a gente só convida aqui quem cria, transforma e conecta, a gente tem dois especialistas, o Matheus Medeiros, que é gerente de recursos humanos aqui da Rede Gazeta. Seja bem-vindo, Matheus. Poxa, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e falar de um tema tão relevante. Pois é. E também Mirela Ribeiro, fundadora da IAJob, uma startup capixaba que está inovando na forma como os processos seletivos acontecem. Bem-vinda. Gente, muito obrigada. É muito legal estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai dar pano para manga aí, viu? Muito bom. E é interessante que os dois, apesar de terem essas carinhas joviais, acumulam muita experiência nessa área. Vamos começar com o Matheus. Olhando para dentro da Rede Gazeta e pelo mercado que você já passou também, o que você vê já de mais claro como mudança nas formas de trabalho? Tá, antes de responder essa pergunta, é bom, em retrospecto, falar um pouco sobre o mundo, né? Sempre que o mundo muda de alguma forma, muda-se também os comportamentos das pessoas e, obviamente, dos trabalhadores, né? O mundo, durante muito tempo, foi muito linear, previsível, né? Porque as coisas eram muito lineares, previsíveis, né? Então, as pessoas tinham uma carreira um pouco mais sólida nas empresas, ficavam mais tempos, enfim. Com essas mudanças acontecendo numa velocidade tão grande, tão rápida, tão ágil, isso obviamente também cascateou em mudanças de comportamentos. Então nós vemos profissionais mais ágeis, adaptáveis, criativos, mas também do ponto de vista negativo, não sei nem se a palavra é essa, talvez não, ou talvez sim para muitos, né? Essas pessoas ficam menos nas empresas, elas têm mais dificuldade de se conectar com as empresas, enfim, então, para tudo na vida tem esses dois aspectos, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, em termos de mudança, eu vejo muito isso, sabe? Os profissionais estão mais ágeis porque tudo mudou no mundo, o mundo se tornou mais ágil, as cobranças aumentaram, as pressões aumentaram, porque as empresas precisam reagir rápido a essas mudanças, né? Então, obviamente, os profissionais também. E isso aí cascateou em mudanças de comportamento. Então, acho que tem muito a ver com a mudança do mundo. Basicamente é isso. Legal. E Mirela, você está na linha de frente, né, dos processos seletivos, acompanha ali tudo que a empresa está buscando e também, vamos dizer ali, né, para dar match também com o que o candidato está buscando. O que você está percebendo, né, do seu ponto de vista, do que as empresas estão buscando hoje? Com essa história de que o mundo mudou, mudou também a percepção do candidato. Então, não é só a empresa, o que a empresa busca, mas aquilo que o candidato tem buscado também. E aí eu falo que o candidato ele se adaptou a essa mudança e ele aprendeu uma coisa chamada autoconhecimento. Uhum. Então, ele passou a se conhecer mais e aí ele começou a se entender melhor e aí agora ele já não aceita mais qualquer vaga. E por ele não aceitar qualquer vaga, a empresa precisa se adaptar ao perfil. E aí, como que a empresa tem feito? Buscado pelo perfil comportamental. Uhum. Então, tem até uma pesquisa que fala, né, que se contrata pelo perfil técnico e se demite pelo perfil Uhum. comportamental. Então, hoje elas têm se adaptado justamente para ter esse candidato que mudou a mentalidade dentro da empresa dela. E é muito interessante quando o Matheus fala assim, né? As mudanças que trouxeram até o momento e que não para. Uhum. Eu até estava comentando isso com ele, é uma loucura. Toda semana é uma coisa diferente, é algo diferente, é algo que eles estão buscando de forma diferente, porque o mundo está mudando. Então, se eu não me adapto aí, estou fadada ao fracasso. E nessa busca toda, eu percebo que as empresas elas têm buscado mais as pessoas com perfil comportamental compatível com valores. Uhum. Uma palavra muito bonita, né? O fit cultural. Uhum. Mas são os valores. Então, se a pessoa não entende o porquê e o propósito de estar ali dentro, não faz sentido ela continuar naquele processo. Então, o fit, o match,
a conexão, ela acontece, a busca, principalmente pelo o autoconhecimento e os valores, né? Eu percebo que tem sido isso. Legal que algumas empresas já têm feito uma pesquisa, né, um teste dentro Isso das aí. perguntas ali do processo seletivo, essa identificação de valores, né? Então, aqueles que possuem um fit maior, né, Exato. cultural ali, eles têm mais chance de passar no processo seletivo, mesmo que às vezes a capacidade ou as habilidades técnicas ali não estejam 100% aderentes ou compatíveis, né? Matheus está aqui, ele pode até falar isso, ele está na prática, ele está vivendo isso. Essa parte de técnica, eu acho que é moldável, né? Acho não, ela é Uhum. moldável. Então, tudo é treinável, né? Uhum. Você consegue treinar. Agora, fala a verdade, quem consegue moldar o comportamento de uma hora para outra, assim? Não dá. E tem uns que, eu vou falar igual minha mãe fala, nem amarrado no rabo do jegue, né? Nem de morro abaixo você consegue. Você fala assim, cara, não vai, vai. não dá certo. Então é melhor deixar ele aqui. E eu vou te falar, que bom. Que bom que ele faz aquilo dali muito bem feito. Porque já Uhum. pensou, se a gente colocasse todo mundo para pensar, ninguém ia executar. Uhum. E se colocasse todo mundo para executar, ninguém ia pensar. Então eu fico muito feliz que tenha vários perfis diferentes, cada um na sua linha de frente. Porém, aquilo que é mais fácil de ser treinável. Eu penso, né, são 15 anos que eu atuo na área de RH. Eu consigo perceber que, tecnicamente falando, a gente molda. Faz uma faculdade, uma pós, sei lá, Uhum. um curso técnico. Agora, comportamento é muito mais difícil e muito mais demorado, né? É. E em tempos de inteligência artificial, a parte técnica vai ser cada vez mais customizada. Por Uhum. exemplo, antigamente um skill super importante, ainda é hoje, mas eu vejo que não vai ser no futuro, é o inglês, por exemplo. Mas com essas ferramentas aí de tradução simultânea, tudo isso, talvez o inglês se torne obsoleto, né? E isso acontece com várias coisas. Um dia a datilografia foi super importante, hoje não é mais. Então você percebe aí, nessa linha do tempo que a parte técnica vem se tornando cada vez mais obsoleta, Sim. porque as próprias ferramentas substituem. Agora, aquilo que é humano, aquilo que é Uhum. aspecto comportamental, que a máquina tem muita dificuldade de substituir, essa sim vai prevalecer, tá? Então, eu acho que a gente pode abrir outras janelas ao longo da conversa para aprofundar um pouco mais isso, mas eu super concordo com a Mirella, é isso, assim, sabe? A gente tem que focar muito aí no aspecto comportamental e não tanto no técnico. E como que a pessoa, ela trabalha isso na sua formação, digamos assim, até chegar no mercado ou já estando no mercado, para conseguir equilibrar? Ela percebe que em determinado momento ela tem uma tendência a um tipo maior de comportamento e ela percebe que aquilo não é bom para ela e ela quer mudar. Ao mesmo tempo, a gente tem a facilidade hoje de você buscar um conhecimento técnico, ou com a própria inteligência artificial, como você disse. Como a pessoa ela consegue talvez equilibrar isso de ter o desenvolvimento de comportamento, de como se portar ali no ambiente de trabalho, das suas relações, e também do equilíbrio com essa capacidade de aprendizado técnico. É para mim, é para você. Vocês decidem, joguei assim, ó, no ar e saí correndo. Vou puxar uma reflexão aqui. Se você puxar aí na sua memória, vocês, todos nós aqui, quais foram as melhores pessoas que nós trabalhamos juntos? Tanto liderança, Uhum. pares. Se a gente for listar, a gente vai listar um conjunto muito maior de skills comportamentais do que técnicos, sabe? Do contrário, também é verdade, a gente trabalhou com muita gente ruim mesmo de trabalhar, que tinha skills técnicos maravilhosos. Uhum. Então, se você, a minha dica é, se você puder dar uma atenção maior a skills comportamentais, aí eu tô falando de relações sociais mesmo, network, pensamento crítico, conexão emocional com as outras pessoas. Às vezes até bom humor, né? Bom Tudo que humor, muda, né? não- Quando você tá O do lado nível de de uma pessoa. sociabilidade, é, né? Que às vezes é uma pessoa que não é muito conversadeira, né? Uhum. Aquela pessoa que Não, fala não é que muito. pessoa que cansa, né? Porque tem algumas que Isso, cansam. mas é uma pessoa sociável. Exato. É uma pessoa que se dá bem, dá bom dia pra todo mundo, não é aquela pessoa que tá de cara fechada o tempo E é inteiro. tão bom você trabalhar com pessoas assim, sabe? Energia, né? Do contrário, também é verdade. Eu tenho certeza que vai vir aí na cabeça de vocês falar uma pessoa extremamente difícil de lidar. Pensa, não precisa falar. Por favor. Deixa no off, deixa no off. Extremamente difícil de lidar. O quão difícil é trabalhar com essa pessoa e às vezes ela pode ter um excelente skill técnico, assim, você fala, não, ela é muito boa no que faz. Mas você não consegue trabalhar em conjunto, de forma colaborativa. Imagina que a empresa precisa desenvolver um novo produto disruptivo e tem essa pessoa aqui, sabe? Você não consegue ser nem ser você 100% porque você se incomoda com essa pessoa, Sim. sabe? Do contrário, também é verdade. Aquela pessoa que exprime o seu melhor,
você se sente à vontade de ser você mesmo, de expor suas ideias, é a tal da segurança psicológica que a gente Perfeito. fala, né? Sim. Então, quando eu falo de skills comportamentais serem importantes, é nesse sentido, porque eu acho que a inteligência artificial, a automatização, um dia vai corrigir todos esses skills Exato. técnicos, sabe? Por exemplo, a Mirella tem uma excelente ferramenta aqui. Eu lembro que antigamente, né, eu vou entregar minha idade aqui, tinha uma pessoa para alimentar os candidatos na planilha, tinha uma Nossa. pessoa para ligar para os candidatos, outra pessoa para dar o retorno, outra para É. fazer entrevista. Hoje você junta todas essas pessoas na Num lugar só. plataforma, num lugar só, Exatamente. sabe? Mas o que, por exemplo, essas pessoas poderiam ter salvo seus empregos de que forma? Skills comportamentais, pessoas que sabem trabalhar de forma colaborativa, que têm, sabe, skills comportamentais para assumir novos desafios. Agora imagina se ela soubesse fazer só essa parte técnica aí, sabe? De ligar para Operacional candidato, Sim. só, né? operacional. Acho que é isso. Até aproveitar, né, já que o Matheus trouxe aqui esse tema, eu queria que você trouxesse, Mirella, né, como que a inteligência artificial aí por trás da plataforma, né, por trás da IA Job, como que ela está ajudando, né, tanto no recrutamento, na seleção, e inclusive auxiliando também o candidato, né, de fazer boas escolhas, de se candidatar para vagas que realmente demonstram ali o perfil de interesse dele. Como que a inteligência artificial está atuando aí nos bastidores? Você vê como é interessante, né? A fala do Matheus, de recrutador para recrutador, a gente se entende. Na hora que ele falou, existe uma pessoa para cada, eu falei, eu era todas essas pessoas. Eu tinha várias personalidades. E aí, de tanta. Equipe, né? Não, de tanta planilha, eu me perdi no meio das minhas planilhas. Era tanta aba que eu criava. Era uma coluna para não sei o quê. Aí você já entrou em contato, você já fez não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu vou enlouquecer. E aí, por ter passado por todo esse processo no recrutamento e seleção tão arcaico, eu falei, cara, eu preciso criar uma plataforma que facilite e faça as pessoas gostarem de recrutamento e seleção. Porque, Matheus, fala a verdade, um bom recrutador não gosta de fazer recrutamento e seleção. É. Não gosta, eles não gostam. A gente não gosta, a gente detesta, porque é ingrato, é um processo maçante, cansativo. A gente gosta quando a gente entrega e desenvolve. Agora, quando a gente vai lá, tá na boca do gol, aí o candidato desiste. Aí você fala, caraca, e agora eu vou ter que recomeçar. Uhum. Então, assim, por esse processo ser muito cansativo e ingrato, a plataforma veio para ajudar, para facilitar, para deixar os processos mais leves. Então, a plataforma ela já economiza 40 horas de um processo de recrutamento e seleção, são 5 dias. Você imagina, gente, 5 dias envolvido num processo de recrutamento e seleção, você não trabalha, É. você só contrata. Não que não seja um trabalho, mas você não consegue Uhum. fazer mais nada. E aí a inteligência artificial, ela acelera esse processo. Eu demoro mais explicando do que o match acontecendo. Então, à medida que você coloca a sua vaga ali, automaticamente ela já busca o candidato de acordo com aquilo que você está pedindo. Uhum. Por isso que eu sempre brinco, você tem que saber o que pedir para poder ter e receber aquilo que você está pedindo. E para o candidato é tudo gratuito. Ele entra, ele faz o cadastro, ele já ganha, né, currículo, ganha análise de perfil comportamental e um painel com as vagas compatíveis com o perfil dele. Eu Uhum. costumo brincar que é como se fosse o Tinder do RH. Uhum. Então, ele dá esse match. Claro que lá você tem que saber escolher o que você quer também. Então, você coloca exatamente. Por isso que a inteligência artificial, ela vai modelando. Eu sou, assim, um pouco raiz ainda. Eu sei que a gente está nesse negócio de inteligência artificial, de inovação, de tecnologia, mas precisa do toque humano, Uhum. né? Precisa aquele olhar diferenciado no processo de recrutamento e seleção. Então, eu acredito muito na inteligência artificial, na modelagem, naquilo que ela vai entregar para a gente, mas eu também acredito na humanização do processo. E é por isso que, na plataforma, a gente tem essa modelagem, a gente entrega com mais rapidez e facilidade, mas ainda tem o toque humano. E aí, os nossos atendimentos, os relatórios de performance da vaga, todos eles são feitos por pessoas com o olhar. Uhum. Porque eu lembro que aconteceu até um caso essa semana de um cliente que queria, porque queria 2 vagas numa só. Eu falo que é um Neymar por um salário mínimo. Eu falei, tá bom, deixa ele. E aí as meninas foram e fizeram um relatório de análise de performance da vaga e mostrou para ele. Olha, se você tivesse feito assim, provavelmente teria saído dessa forma. Mas como você fez dessa forma, saiu assim, assim, assim. Aí ele olhou e falou bem assim, olha que interessante. Pela máquina, a máquina me deu isso, isso e isso, mas vocês me deram 2 olhares diferentes. Então, assim, eu acredito no poder da inteligência artificial, mas eu acredito também na humanização. E hoje ela entrega isso, ela entrega rapidez, facilidade e agilidade no processo, mas com aquele leve toque, né? E puxando um gancho aí que você trouxe a questão do olhar. Como um funcionário, um candidato, na verdade, né? Ele pode se destacar tanto em um processo seletivo que você tem boa parte do embasamento ali de seleção com IA e de um processo seletivo onde ainda que você tenha IA, você precisa trazer o seu olhar humano
para pegar aquelas nuances do perfil da pessoa. Como que a gente consegue chegar nesse ponto? Na hora que você perguntou, que você falou assim: "Como que eu faço como que a pessoa faz para trabalhar o comportamento e o técnico ao mesmo tempo?". É questão de percepção. É uma coisa muito simples. Lembra dos 5 sentidos? Tato, olfato, paladar. Então, assim, você precisa colocar os 5 sentidos para jogo. A percepção, eu falo que ela é o sexto. Quando você está num processo de recrutamento e seleção, você precisa ter clareza da vaga que você está se candidatando. Então, já começa por aí, palavras-chave. Ah, é uma vaga de analista de marketing e você colocou lá que você trabalha como um profissional do marketing. Ele não capta a mesma informação. Aí eu falo assim, que é você passando a perna na inteligência artificial, mas você sendo mais rápido do que ela. Então coloque primeiro, já case as mesmas palavras. E você precisa entender também qual é o seu momento, né? O momento que você tá, o seu perfil comportamental. A gente brinca que é a piscina que você nada melhor. Então, entendendo o seu perfil, entendendo o perfil daquela empresa, e aí você faz essa modelagem, esse ajuste, de acordo com o perfil da vaga. Então, não adianta nada você ter uma ferramenta maravilhosa, que aí quando você vê que o seu nível de compatibilidade deu, sei lá, 2% com a vaga, e aí você insiste em É, querer se candidatar para essa isso é vaga, né? cultural no Brasil, tá? Assim, às vezes você entra lá numa vaga no LinkedIn, você fala, nossa, teve mais de 1.000 inscritos. Você pode ter certeza, pelo menos metade disso Uhum. aí não tem nada a ver com a vaga, mas Não, nada a você ver está mesmo. sendo muito positivo, É, né? metade, não, eu digo uns 90. 80%. 80% não tem nada a ver, gente. É, Nada a ver mesmo. diferente, por exemplo, de países europeus, né? Que lá, por exemplo, culturalmente, você só se candidata a uma vaga se você tiver aquelas O skills, assim, perfil, não tem 100%. como. Exato. Brasileiro não, ele é aquele vai que cola, né? Aham. Vou me Vou candidatar que tentar vai a que Eu sorte. acho que eu gostaria de fazer eu acho que eu Eu acho que eu gostaria. me encaixo nisso Aí daqui. você vai lá, os pré-requisitos obrigatórios, falar inglês fluente. A pessoa não fala nem hi nem bye, Aham. entendeu? Como é que é? Eu não falo. Eu escrevo, Escrevo eu e entendo muito entendo bem, e mas eu não leio. falo. É o que a gente mais Entendeu? escuta. Então, uma dica aí para quem estiver nos ouvindo. Se você vê uma vaga, fala assim, poxa, eu tenho 70% de compatibilidade, mas tem muitos inscritos, se inscreve, porque a maioria não tem Não tem. nada, tá? Exatamente. Então Ó, essa dica de dica ouro aí aí, de né? ouro. Exatamente. E isso que o Matheus falou é muito importante. Eu brinco que essa pessoa é a barra de profissões. Então, ela quer se candidatar para todos porque ela se sente apto para todos. Mas, gente, não é só sentir, é se conhecer de fato. Então, autoconhecimento é o pulo do gato. Primeiro lugar, você precisa se conhecer para depois você se candidatar. Então, se eu me conheço, eu sei das minhas habilidades técnicas, comportamentais. Eu não sei a fundo, mas eu sei pelo menos algo que vai me colocar à frente, faço como o Matheus falou. Se inscreva, se candidate para aquela vaga, não importa quantas pessoas já estão nessa vaga. Você precisa confiar também no seu perfil para poder dar continuidade a essa vaga. E eu falo que se você consegue conectar pelo menos com o que está escrito na vaga, já te coloca à frente. Então, assim, não faça o recrutador perder tempo, por favor. Ah, Faça, tenha zelo, tenha amor pelos recrutadores, empatia. empatia, porque perde-se muito tempo. Então, por isso que a plataforma veio para facilitar. E aí a gente trabalha pesado com os candidatos para se conhecerem e para atualizarem os perfis dentro da plataforma de acordo com o que está pedindo. E foi tanto porque quando eu estava fazendo o calibre da plataforma, eu botava várias profissões diferentes, várias nomenclaturas, porque eu queria ver o match acontecendo. Quando eu vi o match 100%, eu falei assim, gente, o negócio é de verdade mesmo, dá certo. Então, é o quê? É a busca por palavras-chave e também não mentir, né, gente? Pelo amor de Deus, porque não tem como a gente medir caráter, né? É aquilo, né? Às vezes a pessoa, num processo de seleção, ela quer colocar uma experiência que ela não teve. Assim, a experiência pode ser importante. Outras experiências de trabalho? Sim. Só que ainda, vamos supor que é o primeiro emprego da pessoa. Ainda que ela não tenha outra experiência, se ela buscou cursos na área, assim, você consegue ver no perfil da pessoa ali, poxa, ele não tem experiência prática no mercado de trabalho, mas ele se esforçou em buscar conhecimentos teóricos, enquanto, talvez na faculdade, Perfeito. enquanto em outros momentos, e aí você consegue, ainda que a experiência tenha um peso, às vezes o comportamento dela, a atitude dela de ter Isso buscado aí. esse outro conhecimento também a destaca na hora da É a seleção. balança, né, Léo? É a balança. Então, você entende que não era o momento dela buscar experiência, porque ela não tinha idade para isso. Mas ela se esforçou.
ela estudou, ela buscou até os cursos gratuitos. Eu falo assim, gente, você não precisa pagar. Uhum. Tem uma Ah, tem muita universidade, não sei coisa. nem se eu posso dizer o nome, mas tem uma universidade que é a PUC, ela disponibiliza muitos cursos bons, Uhum. gratuitos. Eu, por exemplo, eu sou intérprete de Libras. Então, hoje, é raro você ver alguém na área do RH, por exemplo, que saiba Libras. Como que você vai contratar um É, surdo, por exemplo? Você não consegue. Mas aí, eu fiz porque eu estava à toa na vida e resolvi fazer? Não, foi a necessidade. uhum. Nós fizemos um processo de recrutamento e seleção quando eu ainda prestava consultoria, onde precisou contratar surdos. Eu falei, e agora? Como que faz? Uhum. Esse negócio é de comer, de passar no cabelo, e agora? Como é que é esse negócio de Libras? E aí a gente começou a ter o contato com a língua, fomos entender, é um mundo à parte. Então não é simplesmente ir lá. E outra coisa, não dá para você contratar só porque é o PCD. Então Uhum. você precisa se aprofundar. E aí, nesse período, tem como você ter experiência? Não tem, mas tem como Uhum. você fazer o curso, Uhum. a parte teórica, que é onde o recrutador ele começa a analisar. Ué, mas por que disso daqui? Que aí facilita na hora de dar o match. Legal. Uma questão que era futuro, mas agora é presente, né? Essa questão do modelo de trabalho, híbrido, presencial. O que vocês acham que deve estabelecer aí? O que o híbrido é o que veio para ficar mesmo? Ou as empresas vão continuar caminhando para o presencial? E aí seria interessante, talvez, o Matheus trazer a perspectiva da empresa, né? Do que a empresa enxerga ali que pode ser mais Exato. produtivo e trazer mais resultado. E Mirella, talvez ali trazer a perspectiva do candidato, que né? Eu sou fã do híbrido, não sei se eu posso influenciar isso de alguma forma. Chefe, me ouça aí, vamos permanecer no híbrido, não mude isso. Mas eu acho que as pessoas estão buscando uma tendência aí, talvez, né? Os candidatos cada vez mais de permanecer no híbrido ou home office, não sei. Mas os especialistas são vocês, né? Assim, eu acredito muito no futuro do trabalho a hiperpersonalização, assim. Por exemplo, se você entrar no seu Netflix aí, você entrar aqui, vão aparecer filmes e séries diferentes. Por quê? Uhum. Porque a inteligência artificial aí já entendeu os padrões de gosto de cada um. Acho que tudo vai ser muito hiperpersonalizado no mundo. E as relações de trabalho também tem que ser. Então, quando eu falo de hiperpersonalização nas relações de trabalho, é de acordo com o que funciona melhor para você. Eu não gosto de home office. Eu, por exemplo, não gosto. Agora, imagina se a empresa adota, ó, a gente vai fazer 100% home office. Vai agradar muita gente, mas vai desagradar também. Uhum. Vai, inclusive, desagradar aqueles que gostariam de fazer home office e não podem pelas características do cargo, né? Uhum. Principalmente da nossa área aqui. Então, eu acredito muito nisso, na hiperpersonalização, não determinar um padrão, porque padrões não atendem à necessidade de todo mundo, da Uhum. empresa, enfim. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, inclusive o seu próprio perfil profissional mesmo. Eu funciono melhor como em termos de produtividade, em casa ou no escritório? Eu tenho necessidade de conexões reais de relacionamento no dia a dia ou não? Tudo depende muito, isso tem que ser testado. Aí sim, eu acho que cabe à empresa fazer a gestão disso, falar, bom, essa área aqui funciona bem em home office, vamos testar a produtividade, porque querendo ou não, a empresa também tem que pensar no lucro, e Uhum. lucro tem a ver com produtividade. Uhum. Mas a felicidade do colaborador também tem a ver com produtividade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para tomar as decisões. Eu, Matheus, não funciono bem trabalhando de casa, porque eu tenho essa necessidade. Bom, eu vou levantar daqui e vou ali na Patrícia porque eu tenho que resolver um assunto com ela. Eu vou ali no Léo que eu preciso falar Eu tenho essa necessidade, mas eu tô falando do Matheus, eu não tô falando nem característica do gerente de RH. Aham. Eu tô falando da característica do Matheus. Então, eu funciono melhor vindo trabalhar aqui. Não quer dizer que também, às vezes, eu posso fazer home office, até gosto. Então, o modelo híbrido funciona bem. Diferente, por exemplo, daquele programador que trabalha extremamente bem em casa, super focado, concentrado, consegue desenvolver muito melhor em casa, porque ele não tem essa necessidade de conexão, não tem essa necessidade de estar ali presente. Então, a empresa, muito mais do que definir um padrão de híbrido, ela tem que fazer a gestão do que funciona, o que não funciona, de pessoa para pessoa, de área para área, cargo por cargo. Acho que esse é o melhor jeito. Legal. Eu tô rindo aqui porque eu amo home office. Eu amo modelo híbrido. Eu acho que é porque, por eu ser mãe solo, então eu tenho os meus filhos pela Tem manhã, isso também. aham. né? E aí, assim, eu minto que eu trabalho de manhã, porque não tem condição, não tem cabimento com as crianças dentro de casa, mas a gente se vira, né? Uhum. E aí, você falando, eu achando tão interessante isso, Matheus, porque com as minhas meninas lá, que trabalham comigo, elas têm necessidade do presencial. Necessidade. Elas não funcionam em casa. E eu só funciono em casa. Eu nem gosto de ter um lugarzinho pra mim lá. Elas que fizeram um lugar, eu falei, pode parar. Eu falei assim, nem quero ter a minha cadeira aqui. Eu falei, pode ficar aqui,
porque eu não consigo. E aí é o que eu estava até comentando esses dias sobre isso. Não dá para engessar. Tem empresas que não estão preparadas para o home nem para o híbrido, elas estão preparadas somente para o presencial. Até porque o modelo de produtividade delas é um, e outra coisa, elas não sabem medir produtividade daquela pessoa dentro de casa. não Legal sabe. esse E olhar. é ruim, porque mata o perfil do É. colaborador. Às vezes ele é muito bom, igual, por exemplo, as minhas, elas são excelentes no presencial. Se elas vão para o home, ela fala assim, ai, Mirella, ó, não dá, porque eu quero ir para a roça, lá na roça não pega internet, não sei o que. Eu falei, ó, fala para mim, como é que você vai entregar o resultado? É isso. Aqui. Então, vem para cá. Por Né? isso você tem que ter métricas de resultado muito Sim. bem definida, ancorada, que aí sim você consegue medir. Tá entregando bem de casa? Ótimo, entendeu? Continua. Se faz diferença para você, se melhora a sua qualidade de vida, se você se preenche mais como profissional, e tá entregando, Entregando. beleza. Gente, eu nunca me importei assim no como, eu sempre me importei no resultado, É no quê. isso. E aí, eu lembro que em janeiro foi um dos melhores, a gente vendeu assim absurdamente. Onde que eu estava? Na praia. Ó, que Uhum. maravilha. Na praia, porque as crianças estavam de férias e eu tinha que me dividir. E pela manhã eu fazia tudo pelo telefone, porque eu não podia levar o computador pra praia, senão a Marisia come, né? Uhum. E aí, à tarde, era todas as reuniões online. E as meninas falaram assim, fica aí, porque tá bombando. Eu falei assim, ai, que difícil ficar aqui na praia, trabalhando. Eu falei, tá bom, vou ficar. E aí, elas perceberam. Todas as vezes que eu estava fora, fazendo o PAP, que a gente chama, né? Que é o porta a porta. E elas lá dentro, cara, que perfeito. Uhum. E sempre, e continua sendo dessa forma. E aí, eu encontrei esse modelo. E eu falo pra vocês, uma pessoa que durante 15 anos foi presencial. Uhum. Eu não suportava. Quando veio entrevista online, não sei você, eu surtei. Eu falei, meu Deus, como que faz isso? Pelo amor, como é que eu vou fazer uma dinâmica online? Uhum. E aí eu tive que me adaptar por conta da pandemia. E aí depois eu falei, vamos voltando pro presencial. Mas eu sinto que, você me corrija se eu estiver errado, Matheus, tudo é clareza de processos. Se eu tenho definição, processos muito bem definidos, muito bem claros, eu posso funcionar de qualquer forma. isso. Não é isso? E se vocês pudessem deixar, vamos começar pela Mirella, deixar uma provocação sobre o futuro do trabalho, o que você diria? Olha, eu falo bem verdade para você. Hoje, nós mudamos muito o modelo de contratação, o modelo de recrutar, de selecionar. E eu penso assim que as pessoas elas precisam pensar mais naquilo que ela não quer só para o presente, ela quer para o futuro. Então, o que que ela está pensando para o futuro dela? Hoje, acho que é típico do brasileiro, né? É viver o aqui e o agora, amanhã a gente pode estar morto, então vamos viver o tudo ou nada. Então, assim, no futuro, o que que eu quero, o que que eu busco, sendo que o futuro já começou. Então, o que que eu estou disposto a fazer para eu conseguir aquilo dali? E o quanto que eu quero, o quanto que eu desejo. E tudo começa no autoconhecimento. Tudo começa. A provocação que eu deixo é o quanto você se conhece de verdade, de fato, para definir aquilo que você quer no seu futuro. E é algo que eu falo até para você escolher a sua vaga. O quanto que, de fato, você se conhece para poder se cadastrar nessa vaga, para se candidatar nessa vaga, e o quanto você está disposto a entregar aquilo que está pedindo. A minha provocação seria nesse sentido. Porque hoje eu vejo que o candidato, ele escolhe muito e esperando muito de alguém aquilo que nem ele está disposto a entregar. Então, o quanto que de fato você quer para poder estar ali dentro. Isso é legal, só abrindo um parênteses, porque a gente é muito fácil de escolher aquilo que a gente não quer. Uhum, Então é muito fácil você falar, eu perfeito. não quero presencial, eu não quero que viajar, eu não quero. Então a gente consegue listar isso, mas o que a gente quer, às vezes a gente tem muita dificuldade de Aí colocar quer num tudo. trilho, e falar assim, Quer não, tudo. eu quero isso aqui, eu vou buscar isso aqui. Buscar competências, Exato. comportamentos, habilidades para alcançar aquilo. A gente tem uma dificuldade, né, muitas vezes. É porque definir processos não é fácil. Principalmente se tratando do perfil do brasileiro. O Uhum. brasileiro ele tem uma forte tendência, lembra do jeitinho? Ah, vamos lá, vamos tudo ou nada, é isso aí, vamos embora, vamos ver o que que vai dar. E aí ele tem dificuldade em definir. E aí quando você fala assim, definir o que eu quero, mas como é que é isso? O que que eu quero? Uhum. E é o propósito. Se eu não sei para que eu existo, eu posso morrer, né? Porque eu estou existindo por existir. Então eu preciso ter clareza daquilo, de quem eu sou, de onde eu estou e onde eu quero chegar. É o básico, mas é um básico muito difícil. E eu falo pela criação, de onde a gente veio, nem sempre nós fomos orientados. Eu lembro que desde pequena minha mãe sempre fazia esses questionamentos. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Aí lá, mais um questionamento, perguntando. Eu falei, eu não sei o que eu quero, não sei. Aí, eu lembro que na minha época de vestibular, gente, eu prestei vestibular para engenharia ambiental, sendo que eu deixava minhas plantas morrer. Como que eu queria engenharia ambiental com 15 anos de idade? E aí eu fiz psicologia. Eu falei, como se eu não consigo ouvir as pessoas?
Aí eu falei, vou para relações internacionais. Aí passei, minha mãe não deixou eu vir estudar na capital, mas ela deixou eu morar em Barcelona. Eu falei, é doida, né? Não deixou eu vir para Vila Velha, mas deixou eu ir para Barcelona. E lá eu tive contato com outra língua, com outra cultura, onde eu tive certeza que era com pessoas que eu queria. Mas aí descobrindo o meu propósito. É o primeiro passo. Se eu não sei onde eu estou, eu não vou saber para onde eu quero ir. Lembra de Alice, né? No País das Uhum. Maravilhas, qualquer lugar serve. É isso. Então, é básico, né? Falando de futuro do trabalho, o futuro é cada vez mais incerto, tá? Não quero desanimar. Ah, Antes a gente tinha uma previsibilidade do que iria acontecer nos próximos 5, 10 anos, inclusive esses planos estratégicos de empresa de Nem 5, funciona. 10, isso não funciona mais. Isso também não funciona para o colaborador, para o funcionário. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você tem que ter capacidade de adaptação. Uhum. Se adaptar rápido, sabe? Então, é isso. Além de se conhecer, é super importante você se conhecer, porque você pode fazer muitas escolhas ruins e erradas não se conhecendo. É super importante você se adaptar rápido e tá tudo bem. E do ponto de vista de empresa, eu tenho para mim que um dia as empresas vão parar de calcular turnover, porque vai ser o Uhum. novo normal. As pessoas Isso não aí. vão ficar muito tempo e tá tudo bem, esse é o calcular novo só o normal. LTV, né? É isso aí. Então, se eu tiver essa pessoa por 5, 6 meses, ok? Que eu faça esses 5, 6 meses valer a pena, né? Não vamos mais nos apegar em carreiras de 30, 40 anos, que isso passou, isso foi. Eu acho que a pessoa Enquanto... nem tá vivendo mais 30, 40 anos assim, né? Dentro de uma empresa. Gente, o papo tá ótimo. Só que Delícia. enquanto você tava falando, essa semana alguém me perguntou assim, Léo, mas como que você quer estar daqui a 5 anos e tal? Quando você trouxe isso assim, olha, tá cada vez mais difícil pensar no futuro, eu falei, ah, meu Deus, então que bom que eu não soube a resposta. Tá difícil. Normal. Mas uma resposta que não é muito difícil é saber onde que a gente continua conversando com vocês. O papo é maravilhoso, mas se deixar a gente vai aqui até amanhã, tá? Eita. E a gente precisa, né, agradecer a presença do Matheus e da Mirella. E saber onde que a gente consegue continuar a conversa, se conectar com o Matheus, se conectar com a Mirella, conhecer o IAJob. Falem aí as redes sociais de vocês, onde que o nosso público aqui, a nossa audiência encontra vocês. Olha, a Mirella você encontra aqui, ó, na Uhum. IAJob. Então, gente, só lembrando que o nosso IA não é só de inteligência artificial. Você é mineiro, né? Talvez você não conheceu isso daqui na prática, mas o nosso O IA IA conheci, aqui há 17 anos. é o IA do capixaba. Então, a gente quis trazer, né, as raízes da cultura capixaba. Então, veio o IA do IA do capixaba e veio o IA da inteligência artificial. Então, você encontra a Mirella ali no iajob.com.br, seja site, seja Instagram. A gente está lá à disposição. E, por favor, me procurem. Eu adoro trocar figurinha, adoro conversar muito sobre a área e sobre processos de recrutamento e seleção, sobre o novo normal. E no Mirella Ribeiro também, lá dentro da própria IAJob, você já vai me encontrar lá dentro. Obrigada. Pode me encontrar no LinkedIn. A gente estava até conversando sobre isso. Acho que é a rede que eu sou mais assíduo, assim, em termos de participação, de escrever meus pensamentos. Matheus Medeiros, vocês me acham lá. Matheus com TH. Isso aí, TH. Legal. E onde que a gente te encontra, Léo? Eu tô em quase todas as redes sociais. @Léo Fraga Costa. Em todas elas lá você vai achar Léo por tá esse igual nome. eu, então. Eu tô em todas. Ele falou do LinkedIn. Eu falei, meu Deus, eu tô em todas. Tá o mesmo nome. É só achar. Muito bom. Eu sou a Paty Lino no Instagram e Patrícia Lino no LinkedIn. E nós somos @fonte.hub. Se você acompanhou até aqui, coloque aqui, ó, o futuro do trabalho é agora. Não espere para escolher, selecionar quais caminhos você quer seguir. As empresas já estão trilhando também novos caminhos. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, Matheus, Mirella. Prazer. Nos encontramos em breve no próximo Fontecast, né, Léo? É isso aí. Tchau, Tchau, gente. gente.